Fala galera, estamos aí com mais um vídeo sobre o Sermão do Monte. Hoje iremos falar sobre a importância do Antigo Testamento. Vamos lá para o texto bíblico. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 5, 17 ao 20. Então vamos lá ver o que significa esse texto. Jesus mostra que não está ensinando algo novo. Ele nos mostra que tudo o que ensina está em harmonia com o ensino inteiro das Escrituras do Antigo Testamento. Ele está mostrando que tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Tudo aponta para ele. Quando Jesus fala assim, que tudo irá se cumprir, né, nem que se tire um i ou um tio, ele está se referindo assim à menor letra do alfabeto hebraico, a letra iod. Esse símbolo aí é o tetagrama hebraico, que é a palavra Iavé. E esse último símbolo aí, que é esse traço aí, tipo um chapeuzinho, tipo o tio nosso, né, do nosso alfabeto, é a letra iod, né, que é o Y, né, de Iavé, que também é a letra I hebraica. Então esse símbolo aí é o tetagrama judaico, né, o tetagrama judaico, a palavra Iavé. Então, quando Jesus está falando assim, nem o I, ele está falando assim, nem a menor letra, nem que se tire a menor letra do alfabeto, tudo vai se cumprir. Tudo irá se cumprir independente do que for. A lei apontava para Cristo. Olha para você ver o que João 5,46 fala. Porque se vocês de fato crescem em mim, aliás, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Olha também o que fala lá no João 1,45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, olha para você ver o que João está falando. Que tanto a lei de Moisés como o Antigo Testamento, tanto os profetas, falavam de Cristo, apontavam para Cristo. Não sei se você era assim como eu quando no início da minha caminhada cristã, mas quando eu ia ler o Antigo Testamento, eu falava, nossa, mas que coisa chata, só história, né? E começa a contar e fala das tribos e das 12 tribos e fala do templo e fala de um tanto de coisa que você fala, mas por que eu tenho que aprender tudo isso? Quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, a gente vê que tudo apontava para Cristo. Então hoje eu quero mostrar para você que cada livro tem um apontamento para Cristo. Eu vou citar alguns exemplos, não vou citar todos porque não temos tempo para isso, e que espero que isso faça você amar o Antigo Testamento. Faça você ler o Antigo Testamento olhando sempre para Cristo. Fala assim, nossa, isso aqui tem a ver com Cristo. Nossa, isso aqui é muito parecido com Cristo. Então vamos lá. Olha para você ver a diferença de Gênesis 1 para João 1. Lá em Gênesis 1 fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, né? Então a palavra de Deus disse: haja luz. E lá em João 1 fala assim, que no princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. O que João está falando? Lá em Gênesis 1, quando fala assim, que no princípio era o verbo, que no princípio era a palavra, João está falando assim, lá no princípio, onde Deus criou todas as coisas, Jesus estava lá. Ele era sendo a palavra que estava tudo se cumprindo através dele. Olha para você ver como é interligado. Olha, outro texto também que é ligado assim, Adão e Jesus. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Olha para você ver. Comparando, Paulo compara Adão com Jesus. Então, Paulo está falando assim: o primeiro homem, ele foi um ser vivente, né? Mas o segundo é espírito vivificante. O primeiro não é espiritual, mas depois vem o espiritual. Ele está comparando o primeiro homem, Adão, né, de uma natureza pecaminosa, e o primeiro homem, Jesus, né, o segundo Adão no caso, como um espírito vivificante, aquele que irá refazer o erro de Adão, né, redimir o erro de Adão. Olha, Abel e Jesus.
Olha para você ver o que Hebreus 12 fala. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha para você ver que interessante. Abel foi morto por inveja. Jesus foi entregue a Pilatos por inveja. E o mais interessante é que ambos eram inocentes. Né? Eu não vou ler todos os textos bíblicos, tá aí os textos bíblicos, né? Gênesis 4 e Mateus 27. Eu não vou ler todos os textos, né? Cada afirmação que eu for fazendo, eu vou colocar o texto bíblico aí, se possível. E a gente não vai conseguir ler por causa de tempo, mas você pode ler aí na sua casa, você pode parar o vídeo e conferir no texto bíblico que o que eu estou dizendo é verdade. Isaac e Jesus, olha uma comparação de Isaac e Jesus. Ambos foram filhos da promessa, ambos oferecidos em sacrifício. Eliezer buscou a noiva de Isaac e o Espírito vem buscar a noiva de Cristo. Olha para você ver, Isaac apontava para Cristo. José e Jesus, ambos eram amados pelo pai, ambos eram odiados pelos irmãos, ambos também foram vendidos como escravos, ambos foram presos entre os criminosos, um salvo e o outro condenado. Você lembra quando José ele vai preso assim e tem duas pessoas lá que são presas com ele? Um era o copeiro do rei e o outro também era um funcionário do rei ali daquela época. E um é morto e o outro é de volta. É de volta ali, tem o seu cargo restituído pelo rei. E Jesus a mesma coisa. Um condenando Jesus e o outro falando assim: Senhor, né? Mandando o primeiro calar a boca, né? Fala assim, não fala isso dele. O primeiro começa zombar de Jesus e o segundo fala assim, não fala isso, porque a gente está aqui porque a gente merece, mas ele não. E esse outro preso fala assim, Senhor, lembre-se de mim quando estiver no paraíso. Olha para você ver que interessante, né? Os dois foram presos entre criminosos. Outra coisa, começaram seu ministério com 30 anos, os dois. E por meio deles vieram reconciliação e bênção para os irmãos. No caso de José, veio para toda a nação de Israel, né, que nós fomos abençoados por isso, e Jesus foi para todo mundo, que todos aqueles que irão crer nele. Olha a diferença de Moisés e Jesus, como Moisés também apontava para Jesus. Moisés foi ameaçado de morte e preservado por Deus. Assim também como Jesus, né? Quando Moisés ele tem, né, Faraó, na verdade, Faraó ele vê que o povo hebreu estava crescendo muito, ele fala assim: mata todos os hebreus recém-nascidos. E aí Moisés é preservado. E Jesus também. Quando os três reis magos chegam para o imperador e vira e fala assim: a gente veio cá para conhecer aquele que é o Salvador. Aí ele diz assim: ah, é Salvador? Então vá lá e mata todas as crianças recém-nascidas. E aí também Jesus e tanto Moisés foram ameaçados de morte e preservados por Deus. Os dois dominou a água do mar. Moisés no Mar Vermelho e Jesus naquele relato, quando os discípulos estão no mar e o mar está furioso, o barco quase virando, e Jesus manda o mar quietar. Olha para você ver como que é interessante. Os dois teve o seu rosto iluminado. Os irmãos foram contra o seu ministério, tanto de Moisés como de Jesus. Ambos intercederam pelo povo e ambos também escolheram 70 auxiliares. Moisés também jejuou durante 40 dias e 40 noites, assim como Cristo. Moisés andava com 12 tribos e Jesus com 12 apóstolos. Moisés e Jesus apareceram após a sua morte. Moisés apareceu naquela transfiguração ali, quando estava Jesus, Pedro e João, né? Junto com Cristo ali. E Jesus também apareceu quando ele dá o chamado para a igreja ali em Atos 1:3. Boaz e Jesus, ambos eram homens valentes e poderosos, naturais de Belém e da tribo de Judá. Boaz teve compaixão de uma moça pobre e estrangeira, e se tornou seu remidor e a tomou como esposa. Jesus teve compaixão de pobres, né? Pobres aí, que a gente já viu, é pobre de espírito, que a gente viu lá, uma das primeiras bem-aventuranças, e estrangeiros, e foi o nosso remidor e nos tornou sua noiva. Jonas e Jesus. Jonas foi enviado a um povo condenado por Deus. Jesus foi enviado ao mundo condenado. Ambos pregaram e houve arrependimento. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus esteve 3 dias e 3 noites na sepultura. Jonas saiu vivo para continuar seu ministério e Jesus saiu ressuscitado para continuar suas obras. Olha para você ver como é interessante que, como eu falei,
Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. A gente citou só alguns exemplos, mas se a gente for ver, tem muito mais exemplos. Então, hoje que eu quero deixar para vocês é, tipo, tenha prazer em ler o Antigo Testamento. Leia o Antigo Testamento tentando descobrir o que aqui está dizendo que aponta para Cristo. Aquilo que aqui está relatando que vai apontar para Cristo, que vai me ensinar algo que Cristo irá fazer, ou então que Cristo já fez, né? Então vamos ler o Antigo Testamento com esse entendimento. Agora, vamos olhar no verso 19. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Essa palavra desrespeitar, que eu deixei grifado aí, em algumas versões fala violar, significa desatar ou afrouxar. Pode-se entender como o que declara como não obrigatório. Jesus está falando assim, toda a lei aponta para mim, todos os mandamentos apontam para mim, o Antigo Testamento aponta para mim. Mas se alguém desrespeitar ou violar, ou então alguém declarar que isso não é obrigatório, será um dos menores do reino dos céus. Olha para você ver como é forte o que Cristo está falando. Olha o verso 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mas o que seria essa justiça dos escribas e fariseus? Provavelmente Jesus está fazendo uma referência a Mateus 23, que fala que os fariseus colocavam fardos pesados para outros, né? E eles mesmos não ajudavam a carregar. Faziam as suas obras somente para serem vistos. Gostavam apenas do lugar de honra para serem honrados. Eles devoravam as casas das viúvas e nem ao menos ajudavam elas. E faziam votos tolos, votos que eles mesmos não conseguiam cumprir. Davam dízimo de forma errada e não discerniam o corpo. Jesus está falando assim, porque se a sua justiça, se aquilo que vocês chamam de justiça for como a dos fariseus, for como isso que a gente relatou, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Olha isso como é sério, hein? Espero que vocês tenham entendido e não se esqueçam, né? Siga nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí e também se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe vocês.